Nós estamos falando de perfeição. De perfeição. Agora, pense bem uma coisa. Dá uma olhada agora. Preste bem atenção. Você é perfeito? Quem é perfeito aqui? Levanta a mão. Eu quero ver o perfeito. Tem alguém que tem? Ninguém tem coragem de levantar a mão. Eu também não sou. Olha o que o Mombrana diz na mensagem à perfeição, parágrafo 30. Ele diz assim: se houver alguma coisa que eu possa fazer para me tornar perfeito na presença de Deus, então Cristo não tinha de que morrer por mim. Se houver uma coisa que você possa fazer que fosse de algum mérito na presença de Deus, então Cristo morreu em vão. Nem guardar a lei, nem suas ideias legalistas, nem um pouco de sua própria santidade, nada que você pudesse parar de fazer, parar de mentir, parar de roubar, parar de fumar cigarro, parar de ir ao cinema, ainda assim você está perdido. Nada pode fazê-lo. Unir-se a igrejas, rituais, cerimônias, batismo, ordens de igreja, leitura de credo, fazer prece, todas estas coisas nada valeriam. Você está perdido. Você não pode fazer coisa nenhuma por si mesmo, pois você é pecador sob condenação. Não há maneira em você mesmo, ou em algum credo, ou em qualquer coisa que você pudesse fazer ou pensar por si mesmo, que pudesse ter qualquer mérito na presença de Deus, porque para começar, você é pecador. Eu sempre digo isto, nós viemos aqui e Deus está aqui. Agora, por que Ele nos recebeu? Porque se Ele olhar para nós de cara, na cara, no olho, Ele nos fulmina na hora, porque Ele é santíssimo. Mas Ele proveu o meio para nós chegarmos. Porque no Velho Testamento, o pecador chegava no culto, ele pecava e ele trazia um carneirinho. Não era assim? Ele vinha com o carneirinho. Chegava lá e disse: sacerdote, eu pequei, eu adulterei. E eu trouxe esse carneirinho, dê uma olhada nele. Aí o sacerdote olhava, via tudinho os requisitos, se ele estava perfeito, se não tinha nenhuma mancha, nada, e dizia assim: você quer se retratar? Quero. Então vem aqui, rapaz, eu vou matar esse carneirinho aqui, mas tu põe a mão na cabeça dele. Aí ele botava a mão na cabeça do carneirinho, e o sacerdote ia lá e cortava o pescoço. E você já viu, e o carneirinho começava a espernear, começava a tremer, segura na cabeça, não solta. E o carneirinho ficava tremendo, e o camarada começava a suar, porque ele via que o carneirinho estava morrendo por causa do pecado dele. E ele tremia. Chega quando o carneirinho parava de tremer, ele saía suado dali. E se foi recebido, foi. E ele saía dali ofegante. Quando ele chegava lá fora, ele olhava para trás, o carneirinho morto, e disse: foi oferecido, graças a Deus. Mas ele saía com o mesmo desejo no coração de pecar. Quando era no outro dia, estava adulterando de novo. No outro dia, estava fazendo coisa errada. Daqui uma semana, lá vem ele com outro carneirinho. O sacerdote olhava de novo, sacerdote, eu não consigo. Daqui outro carneirinho, lá vai o mesmo ritual de novo. Tremia, e ele ficava ali, será que vai ser recebido, será que não vai? Quando terminava, suado de novo, saía, chegava lá na porta, olhava para trás, lá estava o carneirinho morto. Quando era no outro dia, estava fazendo a mesma coisa. Por quê? Porque o sangue daquele carneirinho não podia vir sobre ele, porque era um sangue de animal, não podia voltar sobre ele. Mas o Mombrana diz que um dia veio um sacrifício perfeito. Perfeito. Meu Deus. Por isso que João está lá na beira do rio Jordão batizando, e quando ele passa, João disse: olha, gente, dê uma olhada, aquele é o carneirinho, aquele é o Cordeiro de Deus. Mas ele não veio só para fazer uma meia expiação, ele veio para arrancar o pecado do mundo. Quando João disse isso, o André, que era discípulo de João, da igreja do irmão João, largou o irmão João e saiu atrás do Cordeiro. Aleluia! Tal era a forma que João pregou, que ele saiu atrás do cordeiro, e aquele sacrifício que foi lá na cruz foi perfeito. Aquela célula de sangue que saiu era um sangue perfeito, não era sangue de animal, não tinha mistura de homem, não tinha sexo, não tinha gene humano, aquele era gene de Deus que estava naquele homem. Sangue puro, perfeito saiu dele e é derramado na cruz do Calvário. E hoje você veio, aleluia, cheio de pecado, estava lá na droga, estava no vício, estava lá no álcool, estava lá perdido, pecador, mas era um filho. E você chegou diante do Calvário e o cordeiro estava lá. E quando você chegou, Deus, eu estou aqui porque o Senhor me chamou. Eu te chamei porque você é meu filho, mas coloca a mão em cima desse cordeiro agora. E agora coloque. E quando você coloca pela fé em Cristo Jesus a sua mão, naquele sacrifício perfeito, naquele sangue perfeito, você tremeu na presença de Deus, mas quando você saiu, o sangue que estava ali voltou sobre você. E quando ele veio sobre a sua vida, você sai daquela porta ofegante, mas você não tem mais nenhum desejo de voltar a fazer coisa errada. Você não tem mais nenhum desejo de voltar à bebida. Você não tem mais nenhum desejo de voltar a pecar. Você não tem mais nenhum desejo de voltar a fumar. Você nunca mais voltou para a droga. Por quê? Porque aquele sangue voltou sobre você, perfeito e imaculado. E ele não foi preciso vir toda semana para morrer por você. Ele fez uma única vez o seu sacrifício. E ele foi tão perfeito que o único sacrifício pode te chegar a Deus. Agora eu digo isso nesta manhã para você, para que você saiba que o diabo, ele não tem poder de te acusar.
Por quê? Porque você tem que apontar para aquele sacrifício. Ele pode até tentar fazer, porque, meu irmão, olha só o que o profeta diz na mensagem Perfeita Força por Perfeita Debilidade. Eu já citei para vocês aqui. Deus não te responsabiliza pelos teus erros involuntários, mas pelos pecados voluntários, aqueles que você está vendo que é errado, aquele que você peca contra o seu corpo, esse ele te responsabiliza, porque você sabe que está errado. Mas os involuntários, na caminhada, ele sabe que você ia falhar. Deus sabia. Ele não sabia que Abraão ia falhar? Sabia. Mas veja que a chamada que eu tive é diferente da chamada de Adão. Deus diz que quando Deus trouxe Adão no jardim do Éden, ele impôs umas condições para ele. Olha, dessa árvore tu come, dessa tu não come. Isso tu pode fazer, mas isso tu não pode fazer. Para Adão foi assim, mas para Abraão não. Quando Deus chamou Abraão, disse: Abraão, ele não impôs nenhuma condição. Sai da tua terra, sai da tua parentela. E vai para uma terra que eu te mostrarei. E Abraão obedeceu. Mas ele veio falhando, ele desceu ao Egito, ele mentiu. Se tem uma coisa que Deus não aceita, é mentira, porque mentira vem do diabo. O pai da mentira é Satanás, e Abraão mentiu para o rei Faraó. Mas o profeta diz que Deus foi lá na barba do Faraó e disse: solta a mulher do meu profeta. E o Faraó, que é um tipo do diabo, acusou. Disse: mas ele veio mentir para mim. Não interessa. Vamos lembrar assim que Deus disse: não interessa se ele mentiu ou não, mas é a esposa do meu profeta. Solta, senão eu te mato. E ele teve que soltar. E quando Deus vai escrever os relatórios da vida de Abraão, Paulo diz em Romanos 4 que Deus não contou os erros de Abraão. Deus não colocou e disse: Abraão mentiu, Abraão falou para o rei que não era esposa dele, Abraão desceu. Não, ele foi imputado como justiça, a Bíblia diz, porque ele creu em Deus. Deus sabia que você ia falhar nessa caminhada, mas ele não olha para esse teu erro involuntário, ele está olhando dentro do teu coração se tu ama a sua mensagem. Talvez o diabo queira te acusar e dizer que tu não és nada, que tu estás derrotado. Tu não estás derrotado coisa nenhuma. Deus, nesta manhã, ele põe um soldado, um aparelho de sondagem dentro de ti. Porque ele olhava para dentro de Abraão. O que ele dizia para Abraão fazer, ele fazia. Abraão sai, ele saía. Abraão vem para cá, ele ia, mesmo com as suas falhas. Mas ele cria na mensagem da hora. Ele cria neste Deus. Deus olha para isto se você crê ou não. E eu tenho uma coisa para te dizer: se tu estás de pé até hoje é porque tu crês. Se tu não crês, tu já tinha ido embora. Se você não fosse de Deus, já tinha caído. Tu tinha voltado para aquela lama, para aquele poço onde tu estavas. Mas tu só está em pé pela grande misericórdia deste Deus. Há um sangue que foi expiado. Há um sangue carmesim sobre nós, que ainda está jorrando das veias de Emanuel, como diz o profeta, com o mesmo poder, com a mesma força. Deus está olhando se você realmente é obediente, se você crê, porque o que importa é se você crê. Se você diz assim: aconteça o que acontecer, venha o que vier, dê no que der nessa caminhada, mas eu vou chegar lá, nem que eu chegue me arrastando, nem que eu chegue todo estrupiado, nem que eu chegue todo ralado, mas eu chegarei lá, eu não soltarei desta corda. É isso que Deus está olhando para você. Amém? E você sabe a história daquele rei que estava fazendo aquela comemoração? O exército passava diante dele. Vamos fazer agora a apresentação do exército que venceu lá na batalha tal. E eles começaram a desfilar perante o rei. E vieram os primeiros carros, os soldados mais fortes, mais valentes, bonitos, os que tinham lutado, vencido. Aleluia. E foram passando diante do rei. E o rei estava todo orgulhoso por ver o seu exército vencedor. O general ia na frente, os soldados todos atrás. E foi passando os carros, os cavalos, as carruagens que eles tinham usado naquela batalha. Mas quando passa, todo mundo parou um pouquinho. E vinha um lá que vinha se arrastando. Não deu conta de seguir junto com os outros porque estava machucado. Estava ferido, chegou nas últimas ali naquele desfile, mas passou e quando o rei olha, ele disse: quem é esse? É um soldado, rei. E por que ele está assim? Porque ele foi ferido lá na batalha. Ele está assim porque foi lá, o inimigo atingiu, e ele quase morre, mas escapou. Está chegando arrastado. O rei disse: então traz ele aqui, põe ele aqui do meu lado aqui. Este aqui é um grande homem, este aqui é um grande herói. Mesmo ferido, ele podia ter ficado lá no hospital, mas ele veio para desfilar. Muitas vezes eu e você vamos chegar assim, todo ferido. O diabo tentou contra nós, ele atirou contra nós, tentando nos parar no caminho, mas nós vamos chegar lá, em nome de Jesus. Nem que seja nos arrastando, mas nós vamos sentar ao lado do nosso rei, do nosso general. Ele disse: ao que vencer, eu concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu pai no seu trono. Louvado seja o nome do Senhor. Amém?